São 6 horas e 44 minutos. Que bom que você voltou conosco, porque agora vamos trazer uma informação nova. Nasce hoje, viu? Mas eu vou deixar para o Daniel Santos contar para a gente, porque envolve aí o setor da pesca. Daniel, que cenário lindo, onde você está e por que você está aí? Vai falar da pesca? Estou quase aqui tentando deduzir. É Piracema? É período proibitivo, Daniel Santos? Estou quase atravessando o rio Cuiabá, caminhando, porque essa é a nossa realidade de hoje. Você vê nas imagens do Nilton de Oliveira, retornando das férias hoje, nosso peixe, mostrando a imagem do rio Cuiabá, né, gente? A gente fica observando como é que pode chegar nessa situação, pois essa é a nossa realidade em 2021. Pois exatamente hoje começa a Piracema, viu? Nos próximos 3 meses está proibida a pesca nas bacias hidrográficas aqui de Mato Grosso, as 3 bacias, né? Amazônica, Paraguai e também Tocantins, Araguaia. Nada de pesca, a não ser a pesca de subsistência. E o pescador amador, com a pesca para sobreviver, para a sua alimentação, ele sabe, são 3 quilos ou um exemplar, e esse exemplar de qualquer peso, tá? 3 quilos ou um exemplar somente de qualquer peso. Pesca de subsistência não pode ser comercializada, né? Pescador amador retirou seu peixinho, ele não pode pegar esse exemplar e fazer dinheiro, comercializar. Também está cometendo crime. Então segue até o dia 31 de janeiro o período de defeso para a reprodução dos peixes. Segundo os especialistas, nesse período há uma probabilidade de até 80% dos peixes que estão próximos, estão em cardume, estão migrando em várias partes dos rios, estão sempre em migração, de que haja reprodução desses peixes agora pelos próximos 90 dias. Nesse período também, o Batalhão de Policiamento Ambiental irá reforçar a fiscalização e também a orientação nos rios de todo o estado de Mato Grosso. Agora, Luciana, para a gente fechar, aproveitar que já é sexta-feira, eu vou encerrar aqui com uma curiosidade. Por favor, Nilton de Oliveira, mostra uma cena que viralizou, tem muita gente comentando nas redes sociais, no Instagram, e eu deixo para vocês aí do A Notícia de Frente. E esse carro submerso aqui no cais, submerso no rio Cuiabá, com o nível das águas baixando muito, é possível ver o tal carro submerso nas águas do rio Cuiabá. As informações que a gente conseguiu apurar por alto é de que esse carro está submerso aqui há pelo menos 10 anos. Não vão tirar o carro daqui não, hein? Ô, Luciana, volto com você. Boa pergunta, Daniel Santos. Já era para ter retirado esse carro daí, o carro fantasma, né? Depois de 10 anos aí, submerso, e agora, infelizmente, com essa seca, nós estamos vivendo aqui uma das piores crises hídricas dos últimos 90 anos do Brasil, 50 anos de Mato Grosso. Olha, confesso que eu tenho 13 anos de Mato Grosso, eu nunca vi uma seca como essa, professor e Kleber. Dá para atravessar, infelizmente, o rio Cuiabá andando. Que cenário triste, desolador. Bom, nós estamos começando aqui o mês de outubro, estamos na primavera, eu espero que mude, né? Que a chuva venha, muito triste mesmo, viu? E fica aí, olha, um trabalho, nós sempre mostramos aqui quando existem limpezas, o desassoreamento do rio Cuiabá, e passou da hora de tirar esse carro aí. Daniel, obrigada pelas informações, viu? Ficou dado o recado aí da Piracema, o período proibitivo, acho que ele não vai fazer isso não, hein? Ele que limpava o rio, tirava a geladeira. Muito tempo atrás, né? Mas agora não dá não, viu? Ele está preocupado em se defender, viu? E precisa, Kleber Lima, então acredito que a Prefeitura de Cuiabá, talvez, pode fazer essa limpeza no momento, né? Deveria. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora, falamos sobre o período da Piracema, fica proibida a pesca nas 3 bacias hidrográficas, então, do estado. Olha só, nós falamos aqui durante toda essa semana do pacote fiscal que o governador Mauro Mendes adotou para tentar trazer um fôlego financeiro em relação às despesas essenciais da maioria dos mato-grossenses, todos com energia, combustível nem muitos têm, né, porque os veículos estão ficando parados nas garagens, ou seja, está doendo no bolso abastecer o veículo. E aí o governador, com um apelo para fazer um ajuste fiscal,
Fiscal trouxe uma medida, um pacote que vai ser válido apenas para o ano de 2022. E sobre esse tema, nós temos hoje aqui a presença do secretário de Fazenda, Rogério Galo. Secretário, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa A Notícia de Frente. Já vou antecipar, viu, que a sua presença foi cobrada por muitos telespectadores, porque inúmeras perguntas e o pessoal lá de casa, ó, já tá mandando aqui para mim, viu, mensagens, perguntas. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Bom dia, professor Haroldo. E também a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Bom dia a todos. Secretário, o senhor participou desse ajuste fiscal? O senhor ajudou o governador a fazer essa gestão no momento? Eu queria saber quanto foi necessário de investimento de tempo e o que foi atribuído, o que foi levado em consideração para chegar até essas alíquotas. E por que eu pergunto isso? É que o mato-grossense está rindo com o olho quando lembra do desconto que vai ter da alíquota em relação à energia, mas chora com o outro olho quando percebeu que não vai fazer muita diferença na hora de abastecer o seu veículo. Foi muito pequena a redução dos combustíveis. Essa é a grande reprovação por parte da maioria da população. O Estado foi até o limite que ele poderia ir. É possível abrir mão ainda mais e fazer com que fique mais em conta, que o tributo seja menos doído no bolso ou não? Até onde vai a autonomia do Estado em conceder essas modificações nas alíquotas dos tributos, secretário? Bom, excelente pergunta, Luciana. Primeiro dizer que é histórico, né? É inusual. Eu sou servidor público há 20 anos e do que eu acompanho aqui em Mato Grosso, nós nunca vimos uma redução de alíquota permanente de itens essenciais para o cidadão. De energia elétrica, de comunicação, de internet, plano de dados, telefonia fixa, telefonia móvel, e também de gasolina, de diesel e de gás. Comercial e industrial, porque o gás residencial a gente já tem a menor alíquota do Brasil. E como nós chegamos a isso? Acho que essa é a grande pergunta, né? Por que é tão inusual? Como que o Estado chega a isso? Nós temos que voltar numa linha do tempo, a 2019, com medidas de boa gestão fiscal, de responsabilidade fiscal, medidas que levaram o Estado, que era um Estado gastador e mal pagador naquele momento, em função de 10 anos consecutivos de déficits. E trocando em miúdos, para que todos nos entendam, o que é déficit fiscal? É você gastar mais do que arrecada. Quer dizer, é colocar no orçamento, né, mais despesa do que aquilo que o Estado tem capacidade de retirar do cidadão. Então nós tivemos ao longo do tempo um aumento da dívida do Estado, que é o chamado restos a pagar, e isso chegou, para se ter uma ideia, em 2018 a 3 bilhões e meio. E é o Estado olhando só para si. Né? Tenho escutado, ontem inclusive ouvi aí uma fala, anteontem, salvo engano, uma análise do Kleber, né, da mesa, e falando exatamente algo que eu compactuo e que é uma visão da gestão, da boa gestão fiscal, que é você fazer a boa distribuição dos recursos públicos. Você tem limites para gastar o dinheiro público em todas as áreas. Olha, você tem um limite para gastar com pessoal, que no caso do executivo é 49% da receita. Você tem um limite para gastar com despesas de custeio e você tem que ter um espaço para que você possa investir, fazer com que o Estado retorne ao cidadão bons serviços públicos, bons hospitais, escolas, infraestrutura num Estado como o nosso, que tem uma dimensão continental e precisa escoar a sua produção. Então, o Estado fez o que no início da gestão? Organizou as contas públicas, cortou 1.000 cargos comissionados, nós economizamos em contratos administrativos. Em 2019, nós cortamos o custeio do Estado, nós ficamos com o mesmo valor de custeio de 2014 e o Estado ele continuou ali cumprindo com o seu papel, mesmo com um custeio congelado há 7 anos, o mesmo valor. Isso demonstrando que se economizou e os serviços públicos chegaram na ponta. O que nós fizemos então em 2 anos, que foi 2019 e 2020? Pagamos todos os nossos passivos, fornecedores que agora estão me ouvindo, sabem do que eu estou dizendo. Inclusive, a publicidade naquele momento, no início de 2019, nós tínhamos veículos que estavam há 2, 3 anos sem receber. E eu estou falando disso, mas tinha fornecedor de combustíveis, fornecedor de veículos para a polícia, enfim, em todos os setores havia uma dívida muito grande e o Estado estava nessa espiral. Colocamos em ordem, fizemos ali as reformas na despesa e também na receita pública.
Lembram das mamatas fiscais? Lembram do ex-governador Silval Barbosa? Daqueles incentivos fiscais que eram vendidos para empresas que compravam. Por que então não podia reduzir a energia elétrica do cidadão que está me ouvindo nesse momento? Porque uma parte do dinheiro que era retirado de você era que deveria vir de empresários que estavam sendo beneficiados com incentivos fiscais vendidos, estavam se beneficiando. O que nós fizemos? Em julho de 2019, nós fizemos um grande corte de mamatas fiscais. Alguns às vezes não gostam que eu falo disso, mas não é benefício fiscal, porque benefício fiscal ele é positivo. Benefício fiscal nós temos da cesta básica, porque é item essencial. Nós temos então benefícios fiscais para a cesta básica. Não podemos demonizar benefício fiscal. Nós temos benefício fiscal para atrair indústrias para Mato Grosso, como a de etanol, né? Etanol de milho que produz inúmeros empregos para Mato Grosso. Agora, nós temos mamatas fiscais, que é o exagero na concessão de incentivos fiscais. Então, Luciano, nós cortamos isso, as despesas, cortamos benefícios fiscais e fizemos algo que eu reputo e fico muito feliz de estar nesse momento na administração pública e na gestão fiscal junto com o governador Mauro, que é devolver ao cidadão aquilo que nunca se devolve. Geralmente se devolve serviço público ou aumento de despesa. E aí a carga tributária continua no Brasil em níveis históricos, a 35% do PIB. De tudo que é produzido no Brasil, 35% vai lá e busca do bolso do cidadão. Então o que nós estamos fazendo? Devolvendo ao cidadão, mantendo no bolso dele um dinheiro que, no caso de impostos, equivale a 1,2 bilhões de reais por ano, de modo permanente. Então, a nossa energia elétrica, eu já vou responder. Então, nós fizemos estudos, essas reduções de impostos de modo permanente é de fato o que cabe no bolso do Estado, mas no bolso do cidadão eu vou dar alguns exemplos que vai fazer muita diferença. Uma conta de energia, para quem consome 500 kW por mês, e muitos de nós aqui consumimos, sobretudo nesse calorão, 500 kW por mês, é uma conta em torno aí de 350 a 400 reais. Essa conta vai reduzir 12%. Nós estamos falando que essa conta vai reduzir em torno de 45 reais. É muito significativo. Quando você multiplica isso por 12, nós estamos falando de quase 600 reais. Gente, 600 reais que viria para os cofres públicos, muitas vezes, no nosso caso, a gente tem um zelo com o dinheiro público, mas a gente sabe que isso daí tinha tudo para virar despesa pública permanente que não geraria valor para o cidadão. Então a gente deixa no bolso do cidadão, o cidadão vai saber empregar muito bem esse dinheiro e vai, obviamente, reinvestir na economia, os empresários, a indústria, o Estado vai ficar muito mais competitivo com a energia elétrica mais barata. Na comunicação, nós estamos saindo de 30% do seu plano de internet, seu plano de dados lá, ele está saindo de 30% a tributação para 17%. Isso nós vamos ter uma redução substancial de em torno de quase 20% na conta, na fatura de comunicação. No diesel, reduziu de 17 para 16, Mato Grosso estava um pouquinho acima da média, agora nós estamos na média nacional. Sabe quanto é esse 1%? 6 centavos na bomba. Às vezes, para quem abastece diesel, um tanque de 50 litros, dá R$3. Mas pensa no caminhoneiro que coloca 1.000 litros, são R$60 por cada abastecimento. É muito significativo. Isso é importante. Na gasolina foram 2 pontos percentuais. Mato Grosso passa a ser o único estado e o estado com a menor alíquota da gasolina, 23%, de 25 para 23%. Sabe quanto isso reflete na bomba? 16 centavos. O que cabe a nós agora como cidadãos é fiscalizar. Na energia e na comunicação, nós temos certeza que são preços controlados e isso vai beneficiar. Agora, no diesel, no gás e na gasolina, nós temos que fiscalizar para que essa redução de impostos vá, de fato, para a bomba. Então, esse círculo virtuoso que a gente espera aqui em Mato Grosso, mantendo esses recursos nas contas das pessoas. Secretário, tributação, economia é algo bastante complexo, né? Vamos tentar simplificar para o nosso telespectador, porque realmente as dúvidas são muitas, né? Por que, por exemplo, que um estado como o Rio Grande do Sul consegue reduzir um percentual, consegue reduzir mais ICMS do que o estado do Mato Grosso, né? E até que ponto o CONFAS interfere no processo de diminuição de alíquota, ou seja, qual a autonomia real do estado para poder
reduzir o ICMS do combustível, ele pode reduzir o quanto ele quiser, considerando que esse imposto é estadual ou não. Ele sempre tem que pedir autorização para a CONFAS. Por exemplo, você como secretário, né, para devolver para a sociedade benefício para ela, em consideração a tudo que ela pagou de imposto, você não poderia, por exemplo, ao invés de dar 2%, dar 5%, 6%, 10%, ou você não pode, você é proibido fazer isso por conta do CONFAS. Essa é uma dúvida recorrente, porque assim, é muito complicado você dar um desconto de 1%, 2%, 16 centavos, quer dizer, para quem trabalha com aplicativo, por exemplo, estou falando com a linguagem das ruas, secretário, né? Não faz absolutamente diferença nenhuma para o cara que trabalha com aplicativo, né? Como taxista, por exemplo, né? Diferente da energia. Como é que acontece isso e por que o Estado não pode, considerando que o Estado tem um incremento de 2 bilhões de reais na sua receita, não pode reverter isso exatamente num percentual maior nos combustíveis? Lembrando, nós vamos reduzir custo de vida do cidadão, inclusive do motorista de aplicativo, professor Haroldo. Isso é importante dizer. O impacto da energia elétrica não pode ser diminuído. O impacto da energia, quando a gente foi sopesar, o que traria um impacto maior, o impacto maior hoje para a maior quantidade de pessoas no Mato Grosso e que vai trazer o maior número de investimentos e de valor para o cidadão e para o Estado é na energia elétrica. Vou dar um exemplo muito simples. A conta de água e de esgoto deve ficar mais barata a partir de janeiro. A Águas Cuiabá tem que repassar 30% da produção de água e de tratamento de esgoto é energia elétrica. Se nós estamos reduzindo o custo dela em 12%, isso vai ter que refletir pelo menos em 4% de redução da tarifa de água e esgoto. Então nós estamos falando aí de um efeito de desinflação, de redução de preços geral. Então não podemos diminuir o esforço que o Estado faz em priorizar a energia elétrica pelo efeito que vai desde a menor pessoa, a mais pobre, no bairro mais distante de Cuiabá ou na menor cidade do Mato Grosso, até aquela que faz o maior investimento industrial e comercial no estado. Então isso é importante dizer, porque tem um impacto geral na economia. Sobre combustíveis, eu não conheço o que o Rio Grande do Sul fez, mas eu posso assegurar que no diesel nós estamos na média nacional e na gasolina nós estamos a menor do Brasil, e no etanol o motorista de aplicativo ele abastece ou etanol, que é 12,5%, nenhum estado brasileiro tem 12,5%. Só para você ter uma ideia, no nosso vizinho, Mato Grosso do Sul, é 25% a alíquota do etanol, do álcool hidratado. Em Goiás, a alíquota é de 20%. Nós estamos Mas aqui você não reduz porque você não quer ou porque você não pode? Essa é a pergunta que eu gostaria de ouvir do secretário. Aí eu vou chegar nisso. E no gás natural veicular é 2%. Então, assim, os motoristas que usam em grande escala e andam muito com taxistas e motoristas de aplicativo, eles estão atendidos com etanol e com gás natural veicular. Agora, com relação a fazer a escolha, nós tínhamos lá para fazer uma renúncia, porque ela é permanente, professor Haroldo. Eu não estou renunciando para um ano só. Se o senhor me dissesse assim, fosse fazer uma escolha política, vamos renunciar 3 bilhões em 2022 e em 2023 voltar tudo ao normal. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos renunciando 1,2 bilhões de modo permanente. Então é 1,2 bi em 2022. Obviamente, com a inflação e o aumento de custos, vai aumentar esse desconto. Nós arrecadaríamos 1,5 bi, por exemplo, em 2023 e assim sucessivamente. No longo prazo, isso representa para o cidadão faz uma enorme diferença. Então, nós vamos separar. Rio Grande do Sul, eu tenho assistido medidas que são, aí eu concordo com o senhor, benefícios fiscais, e vou explicar qual é a diferença. Lá, eles concedem de modo temporário para alguns produtos. Aqui é permanente. E quando é de modo temporário e é abaixo de 12%, aí sim você precisa do CONFAS. Então, toda vez que você vai fazer uma diminuição de imposto, por exemplo, como o da cesta básica, que tem alguns itens que é isento e alguns itens que nós cobramos 7%, isso nós precisamos ter convênio do CONFAS.
O que é o CONFAS? Acho que é importante a gente dizer porque ele veio à tona esses tempos e creio que seja um assunto complexo, mas que é muito simples para poder explicar, complexo para fazer gestão, mas simples para poder explicar. O ICMS é um imposto de 27 estados da federação. Sabia que o ICMS é o maior tributo do Brasil? Do 1,5 trilhão que se arrecada no Brasil, 500 bilhões, quer dizer, 1/3 é o ICMS. Ele é o principal tributo do Brasil. É ele que sustenta os estados e os municípios brasileiros. E quando eu digo isso, estados e municípios é quem faz a coisa acontecer. Hospital, escola, creche, pavimentação urbana, enfim, toda a gama de serviços públicos que chegam ao cidadão, pode ter certeza, ou que tem um município ali, ou que tenha o governo do estado prestando serviço. Por isso que esse tributo é importante. Então, a governança desse tributo, o Constituinte, né, lá em 88, né, presidido pelo deputado Ulisses Guimarães, ele colocou um sistema de governança que eu reputo muito inteligente, para que não haja, professor Haroldo, populismo fiscal. Né? Imagina, não, vou zerar todos os tributos por um ano e quebra o Estado e faz guerra fiscal. Eles colocaram que, presidido pelo ministro da Economia, quem preside é o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, é o presidente do CONFAS, e nós temos 27 secretários sentados numa bancada que se reúnem, e hoje, daqui a pouco, 8 horas da manhã, tem reunião do CONFAS, são 4 reuniões por ano, essa é a penúltima do ano, e lá se colocam propostas de convênio. Quando você vai fixar uma alíquota abaixo de 12%. E aí você tem que ter unanimidade. Os 27 estados têm que votar em bloco para que aquele benefício fiscal seja concedido. Lembram da energia solar, que houve um debate 4, 5 meses atrás? Nós não precisamos daquela receita. É um dinheiro que nós já damos incentivo para o equipamento solar. Esse equipamento a gente já não cobra nenhum imposto. E sobre aquilo que é produzido e consumido também não cobra. Agora, aquilo que vai para a rede e depois retorna para o cidadão à noite, que não produz, pelo uso da rede, ali tem uma tarifa cobrada pela Energisa. Sobre isso, não tem previsão em convênio do CONFAS para isentar. Então, naquela parcela que reflete mais ou menos em torno de 30% da conta da pessoa que tem energia solar em casa, há incidência. E nós não podemos conceder pelo sistema de governança deste imposto, que foi criado lá em 1988. Pergunta objetiva, o que o senhor me fez, e eu demorei quase 6 minutos para responder, mas dizendo, eu não posso encaminhar para a Assembleia algo que seja qualquer alíquota menor que 12% sem ter autorização do CONFAS. Essa é a resposta. E por que a gente fixou nos parâmetros atuais? Foi porque é de modo permanente, não é temporário. Se o senhor me perguntasse, talvez para um populista, 3 bi, vamos dar o dobro no ano que vem, mas por um ano só? Poderia ser. Mas aí o governador, eu não faria isso e o governador Mauro também não faz. Se for para fazer, é estrutural. Esse dinheirinho vai ficar na conta da Luciana, da energia elétrica, aos 10% da conta dela, no seu, professor Haroldo, do Kleber e de todo cidadão que está nos assistindo de modo permanente. Isso reduz a inflação e o custo de vida em Mato Grosso. Galo, em 30 segundos agora, já que você já gastou 6 minutos na anterior, ainda bem que ele mesmo conta, né? Mas foi bom. Eu tenho autocrítica. Né? Ei, Aldemar, você tá Mas foi craque, esclarecedor. Esclareceu, né? Isso é importante. Então é o seguinte, o que o senhor está dizendo é que essa alíquota mínima de 12% vale para todos os setores? Porque eu estou aqui com uma arte divulgada pelo próprio governo, que ele coloca aqui os itens que sofreram redução de alíquota. Energia elétrica de 27 para 17, mas poderia chegar a 12. O piso estabelecido pelo CONFAS é 12. Aí a conveniência do governo de baixar mais ou não. Pela Constituição, você não pode reduzir menos que 12% sem ter autorização do CONFAS. Mas porém, o piso aqui também seria 12. Está em 17, mas poderia, se o governo entendesse que não quebraria, poderia baixar para 12. No caso de comunicação, era 30, baixou para 17, mas também poderia chegar a 12. Há algo, Kleber, que eu preciso explicar aqui, que é a chamada alíquota modal, que é a alíquota que os estados aplicam de um modo geral para os serviços e produtos. Em Mato Grosso é 17%. Então 17 pode parecer, que número cabalístico é esse? Na verdade, a alíquota de todos os produtos em geral é 17%. O que não era razoável você vai comprar uma televisão, você paga 17%. Por que para a energia elétrica você pagava 27%?
Por que para ligar, que é algo tão fundamental, ou acessar a internet no momento de pandemia, você pagava 30? Por isso que a gente trouxe tudo para o que a gente chama, no Techniquez, alíquota modal, que é a alíquota aplicável para a generalidade dos produtos. Certo. Aí, continuando aqui, o gás GLP industrial era 17, caiu para 12. O de cozinha já é 12, por isso que não baixou. O de cozinha já é 12. Qualquer movimento que nós fôssemos fazer abaixo de 12, Confaz. Inclusive, hoje no Confaz nós vamos discutir isso. Vamos discutir gás de cozinha, se vai ter ou não redução. Só que pensem, nós somos 27 estados com 27 realidades diferentes. Muitos estados, na Solar, por exemplo, eu tive 8 votos contrários quando eu levei a proposta. 8 votos. Por quê? Para Mato Grosso, isso não é relevante. Para outros estados é muito relevante. Eu não vou citar aqui os estados que votaram contra, mas foram um terço da federação foi contrária à proposta de Mato Grosso. O diesel de 17 para 16 baixou só 1 ponto. E no caso do etanol, o que o senhor está dizendo é que já estava na alíquota mínima de 12. Por isso que não entrou o etanol aí. A alíquota do etanol é 25% e a gente dá uma redução de 50%, chega na carga efetiva lá na usina em 12,5%. O Estado está temeroso com o que pode vir de cima para baixo, eu digo do governo federal, porque a questão da tributação está sendo discutida lá. Pode ter, de fato, um alinhamento igual para todos os estados? Em relação a esses tributos, porque nunca se discutiu, por exemplo, comunicação. Até uma pergunta que se fez ao governador, né? Ah, mas isso aí tem algum envolvimento? Ou o senhor está reagindo a algo que foi dito ou falado pelo presidente da República? Veja, gente, a discussão está muito centrada em diesel e gasolina. Nós nunca discutimos, nunca houve uma discussão mais acentuada, por exemplo, sobre comunicação, sobre gás industrial, sobre energia elétrica para todos os setores. Então, quer dizer, o que Mato Grosso está fazendo foi, de fato, entendendo a linha do tempo. Porque se você olha, as pessoas têm mania de olhar, infelizmente, apenas em relação ao ano eleitoral, né? Mas o Estado se preparou para fazer o que está fazendo agora. Como que um Estado, professor Haroldo, corta 1,2 bi devendo 3 bilhões e meio para fornecedor? Eu pergunto. Isso aí é irresponsabilidade fiscal e é crime de responsabilidade do governador fazer isso. Ele, com desequilíbrio, devendo 3 bi e meio da praça, ainda cortando 1,2 bilhões. Hoje, com a casa em ordem, as contas em dia, nós temos condição de fazer algo inédito, redução de modo permanente. O que outros estados têm feito é temporário. Secretário, em 30 segundos de novo. Eu vou perguntar em 10, o senhor responde em 30. Por que só o ano que vem, não esse ano? Lei orçamentária. Tem que ter previsão da renúncia na lei orçamentária. Nós estamos em outubro. Por que nós protocolamos, então, e anunciamos em 30 de setembro? Próximo dia 30 de setembro foi ontem. Ontem nós entregamos a lei orçamentária anual. Então, nós planejamos essa redução de impostos para 2022. Só pode ser de um ano para o outro? Ou poderia ser poderia ser agora, porém não tinha previsão na lei orçamentária deste ano, do ano em curso. Para não cometer um crime de responsabilidade e praticar aí algo que poderia inclusive ser alvo de críticas pelo Tribunal de Contas, por Ministério Público, nós estamos fazendo do modo correto, porque é uma renúncia de modo permanente, Kleber. Então, já está previsto na lei orçamentária que foi protocolada ontem na Assembleia Legislativa e asseguro, todas as políticas públicas, inclusive de valorização ao servidor público, estão asseguradas. Não vai ter prejuízo em absoluto daquilo que está planejado, que foi discutido na LDO e que está colocado na LOA agora. Última pergunta, quanto é que ficou o jogo Corinthians e Palmeiras, sabe? Você poderia me responder quem está na final da Libertadores? 2-1. Oh, meu Deus, acabou em futebol. Secretário, olha, por mim, o senhor poderia ficar ainda hoje no programa todo, voltar semana que vem, porque tem muito ainda para falar a respeito, mas agradeço muito a sua vinda aqui no programa Notícia de Frente. Eu também fico muito satisfeito, agradeço muito. Reduzir carga tributária no Brasil é algo que a gente deve celebrar e a gente entrega isso daí ao cidadão e eu agradeço muito esse espaço aqui. Muito obrigado. Obrigada, viu? Até porque agora a gente já entendeu que a Assembleia Legislativa vai poder brigar, né, para reduzir ainda mais a alíquota. Isso. Bom, gente, esse assunto não vai acabar agora não, tá apenas começando e eu não chamei as suas perguntas porque praticamente elas foram respondidas. A maioria era o seguinte, Kleber e professor, por que não vale para esse ano, só para o ano que vem? Por que não baixou mais? Continua caro ainda. Então você teve a resposta aí. Olha só, eu vou agradecer mais uma vez aqui a presença, então, do secretário de Fazenda, Rogério Galho, explicando aí todos os detalhes do pacote fiscal. E eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos.